E no nosso estúdio da Oeste TV News estamos recebendo uma pessoa ilustre. Ilustre no meio de sua família, ilustre no meio jornalístico, um dos melhores apresentadores de rádio, diretor do jornalismo da Rádio Matelândia e líder de audiência das 7 às 8 no Edição da Manhã e também das 8 às 10 no Bom Dia Cidades. Eu falo do meu querido amigo Joacir Suzin. É um prazer tê-lo aqui no estúdio da Oeste TV News. Joacir, boa noite. Boa noite, Eloy. Prazer todo meu. Parabéns aí pela Oeste TV News. Satisfação imensa estar aqui. É um prazer estar conversando com os telespectadores deste canal. E bondade sua essas palavras. Eu agradeço de coração. O Eloy, que é um grande comunicador, meu padrinho do rádio, e que a gente tem muito orgulho e se espelha muito no seu trabalho também para poder desenvolver o nosso trabalho hoje em dia. E nós estamos entrevistando o Joacir sem pauta, e ele falou padrinho do rádio, e aí já começa a surgir o papo, a resenha de Eloy Roque com o Joacir Suzin. E aí no padrinho do rádio você não fez parte do Repórter Futuro, já foi um outro projeto, né? Exatamente. Porque temos os repórteres do futuro que se destacaram, estão aí pelo Brasil afora, Medianeira, Cascavel, Rio de Janeiro, tem repórter nosso daquela época. E você veio depois, né? Quando nós tínhamos o Jornal Agenda. Isso, exatamente. Esse lá fica fuçando, uma época faz uma coisa, depois faz outra. É verdade, tem história, né, Eloy? Tem. E nós temos história juntos, né? Graças a Deus. O Joacir veio para o Jornal Agenda num trabalho que nós fizemos parecido com o Repórter do Futuro. Vamos buscar através das escolas quem soubesse fazer caricatura. Eu tinha o Jornal Agenda e eu precisava de uma pessoa que fizesse caricatura. Caricatura é desenho. Por exemplo, teve alguns desenhos de pessoas que já faleceram, e uma delas estava caçando no parque e caiu da árvore. O Joacir desenhou ele caindo na boca da onça, sem citar o nome. É verdade. Começou assim. E você é canhoto, né? Sou canhoto. Começou assim, é verdade. Na verdade, eu trabalhava. O meu primeiro emprego foi numa agência de publicidade. Eu era desenhista, né? Aí eu acabei saindo daquele... Essa eu não sabia. Eu saí daquela agência e à época eu dava aula de desenho, dava aula de informática. E aí surgiu... Menino, né? Menino. Eu tinha 16 anos. 15. E aí o Eloy... 15 para 16 anos. Aí foi quando surgiu, né, esse projeto do Eloy. E aí o Joacir ingressou lá no Jornal Agenda, à época para fazer charges. E depois a coisa foi acontecendo, né, Eloy? Aí eu passei a fazer, além das charges, um dia... É bem interessante, porque um dia eu escrevi um texto qualquer e deixei em cima da mesa lá na redação do jornal, e o Eloy viu aquele texto, leu, gostou e perguntou: quem escreveu esse texto? Aí eu disse: não, fui eu que escrevi. Aí o Eloy disse assim: não, mas então vamos aproveitar você para escrever também. Aí eu entrei como digitador, depois as coisas foram fluindo, não é, Eloy? E depois de um certo tempo, por uma mudança dentro da hierarquia da empresa, o Joacir passou, já fazia nessa época várias funções, vendia comercial, fazia fotografia, escrevia, fazia digitação e etc. E aí acabei assumindo, juntamente com o Eloy, né, a direção lá do jornal. A parte minha era a parte mais da produção mesmo, de toda o trabalho, seja de elaboração dos espaços do jornal, dos cadernos. E o Eloy tinha a direção administrativa, né? E a gente caminhou juntos aí nesse jornal por 3 anos e pouco, né? Você é a Josiane Rissart também, que hoje é oficial de justiça, né? Exato. Um fato interessante também que foi por acaso... Quem mais que tinha na época lá? Além da Janaína, minha filha. O Janaína, o Erlan Rafael. Tantas pessoas... Tu sabe por que eu montei? Você trouxe... A Márcia, né? A Márcia. A Márcia da Papaléguas. Sofria comigo, né? Márcia, quero o telefone de tal fulano. É verdade. A minha esposa, quando peço em casa agora... Val, a minha esposa é a Val. Val, tu tem o contato fulano? Pede pra Márcia. Aí viu como é que é? Agora tem a Alexia. Alexia. Daqui uns dias eu vou apresentar a Alexia aqui no programa. Que bacana. Na época a Márcia era a Alexia, então. Era. A gente nem imagina. Muito competente, né? Muito. E antes disso era a Janaína, que hoje é gerente do agro da Caixa Econômica em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Se deu muitíssimo bem. Bacana. E eu montei essa empresa na época, o Jornal Agenda, depois eu montei a gráfica, porque o meu filho, Erlan Rafael, que todos os meus filhos, o que eu pude dar para eles foi o estudo. Todos têm faculdade.
E agora os pequenos com 8 e 13 estão muito bem encaminhados e também vão se formar em alguma coisa com o pai e a mãe pagando, não é só o pai. Mas assim, do meu primeiro casamento, eu tive a Jana e o Rafael, o Erlan Rafael, fugiu da aula, não quis saber de ir para aula, né? Hoje, numa agência de publicidade em Curitiba, na Olé Publicidade, que eu acho que você tem conhecimento, Sim. a Luana, que é acho que é neta da Mirtz, do Mensageiro. Luana Valério. A Luana Valério faz parte, é filha do primo, está lá em Curitiba, faz parte da equipe da Olé Publicidade, e ela falou para mim essa semana que estudou com o Erlan Rafael, e lembra do dia que ele não quis mais saber de estudar, era molequinho, 10 anos, 11, Fugiu lá da no escola. Costa e Silva de Medianeira, fugiu da escola. E aí para ele eu dei a faculdade da profissão, impressor gráfico. É verdade. Que Trabalhamos continua juntos até aí por hoje. bastante tempo. Né? E você deu sequência e foi fazer jornalismo. Você gostou do métier ali? Sim, eu sempre e aí já entrou no rádio com o Eloy também, foi fazer plantão esportivo. Exatamente. Eu sempre cito que o meu ingresso no jornalismo ocorreu graças a eu ser desenhista e ter a oportunidade no Jornal Agenda. Porque antes disso, antes de entrar ainda no Jornal Agenda, uma coisa que talvez muita gente não saiba, eu sempre gostei muito de rádio. Minha família sempre gostou de ouvir rádio. E eu gostava, ainda na adolescência, de fazer algumas imitações e tal. Eu lembro que eu devia ter uns 11 anos de idade, eu fabriquei em casa um microfone. Fiz de madeira e tal. De ali, sabugo? improvisei, quase um sabugo. E aí usei aquele microfone, eu levava dentro da mochila, na hora do intervalo, para imitar o Gil Gomes. Sério? E aí todo mundo se E como reunia, é que dava era? risada, e eu imitava, e era divertido, mais ou menos assim. Gil Gomes, aqui e agora. Ele vinha caminhando, era o Eloy, vinha caminhando pela calçada, quando de repente, uma sombra. E aí, né? Era o E Gil aí eu Gomes. fazia o Gil Gomes. Eu assistia, E imagina, pra você? eu era um menino, eu tinha 7, 8 anos de idade. Você eu já fazia isso? Eu assistia, eu Você sentava. vê que eu não sabia disso. Eu sentava para assistir o programa Aqui e Agora, que era um programa jornalístico, só para assistir o Gil Gomes. E ele fazia as reportagens de fundo, era o último sempre. E eu assistia o Gil Gomes para ter o que imitar ele O Gil no dia Gomes seguinte. era o último, porque a última matéria sempre é a mais mais esperada. importante. A que dá mais audiência, Isso. fica segurando. E ele era o né? repórter principal, né? Agora, para você vir aqui, você é funcionário do Silvio Santos. E eu tive que falar com o Silvio. Liguei para ele, seu Silvio, o Joacir, eu preciso entrevistar o Joacir hoje, ele está com a pauta, está com um trabalho aí. E aí o Silvio Santos me respondeu assim. Ô Eloy, mas você foi pedir para mim se eu posso liberar o Joacir? Você manda aqui no SBT. Eu sei que você abriu o canal, é o canal que está disputando comigo, mas não tem problema. O sol nasceu para todos e a sombra só para os espertos. Oi, pode levar o Joacir. No duro. E o show do milhão, e o show do milhão. Imita o Silvio no show do milhão. O Eloy, a alternativa A diz que você está certo. A alternativa B diz que você está errado. E a alternativa C diz que nenhuma das duas. Qual a alternativa certa? Lembrando que você tem um pulo. Ou você pode pedir ajuda dos universitários ou as cartas. E assim vai. Faz tempo que eu não imito o Silvio, estou destreinado. Mas o duro não é imitar o Silvio Santos, o duro é parar de imitar o Silvio Santos. Né? Porque se começa, não para mais. Né? Você gosta de imitar. Então eu fazia essas imitações, eu gostava de rádio. Eu gostava deixa eu só concluir essa história aqui do rádio, senão eu vou perder o fio da meada. O pensamento do Pelé. Quando eu fazia essas imitações e tal, e eu ouvia... O Herói está chorando, ó. Eu ouvia muito rádio, então eu tinha muita vontade de trabalhar em rádio. Eu até tive uma ocasião, ainda menino, que eu fui até a Rádio Matelândia para pedir uma oportunidade para trabalhar lá. E quando eu estava trabalhando com o Eloy no Jornal Agenda, um dia, olha como foi, numa quinta-feira, no intervalo do almoço, eu morava em Água Cafeira na época, então eu ficava aqui na cidade na hora do almoço, e o Eloy esteve ali para tratar dos assuntos da gráfica, e eu falei, Eloy, você podia arrumar para mim uma vaga um dia para eu trabalhar no rádio, né? O Eloy não disse nem que sim e nem que não. E foi apresentar o programa o programa Mistura Brasileira, que fazia da 1 às 3, né? Sucesso. Saiu, foi para a rádio, programa que era sucesso fabuloso. E assim ficou, isso foi numa quinta-feira ao meio-dia. E eu fiquei, né? Não sabia se você tinha entendido minha jogada ou não. No sábado à tarde, o Erlan Rafael Ertal, que é o filho do Eloy, foi na minha casa
para avisar que no domingo a gente ia transmitir um jogo e eu seria o repórter. Então o Eloy é assim, o Eloy é o rei do improviso, é a pessoa que surpreende, né? E na época me surpreendeu. E aí nós fomos transmitir o primeiro jogo, isso foi no dia 14 de junho de 1998, portanto eu vou fazer 25 anos de Rádio Matelândia, 25 anos de rádio, agora no próximo dia 14 de junho. E naquela época a gente foi transmitir um jogo no São Miguel Arcanjo, lembra? Hoje é uma cerealista, né? Uma unidade de recepção de grãos no Campo do Cosmos. Campo do Cosmos. E lá a gente transmitiu o primeiro jogo de um celular rural móvel, lembra? Um celular que parecia um aparelho de telefone normal, mas era celular, né? Você teve esse jogo comigo? Sim, e aí então, a gente transmitiu o jogo de cima da Casa Mata, porque não tinha cabine, em cima da Casa Mata. Não, em cima do vestiário tinha uma laje. Isso, exato, em cima do vestiário. Ali em cima a gente transmitiu o jogo, e aí eu era o repórter, o Eloy convidou para fazer dueto comigo o Gilberto Ampessan, que já tinha sido repórter do Futuro, e aí a gente transmitiu, o Eloy transmitiu o jogo, narrando, e quando eu ou o Gilberto entrávamos, a gente entrava comentando um lance. E aí no intervalo, ou quando dava uma parada no jogo, enfim, a gente chamava um jogador para vir ali pertinho do vestiário e dali de cima a gente pegava o celular e entrevistava o jogador lá embaixo para poder ir para o ar. Assim foi que a gente começou. E aí depois tu virou plantão, né? Aí o meu ingresso no rádio foi assim, né? Mas virou ainda antes do plantão, teve um dia que o Eloy estava com a garganta bastante debilitada. Narrou também. Isso, narrador. Foi no campo no Edgar Darol, né, no estádio Edgar Darol, lá no mando de campo do União Medianeirense. Se não me engano, era a Taça Tarobá. E aí lá tinha um jogo importante em que o União ia jogar. Não lembro qual era o outro clube, acho que era o Cascavel. E o Eloy não tinha condições de narrar porque estava com a garganta bastante debilitada. Era inverno e, enfim, estava bastante difícil. Mesmo assim, o Eloy foi lá, montou o equipamento, nós ajudamos a montar, eu e o Gilberto. E o Gilberto perguntou para o Eloy, mas como é que você vai narrar o jogo, Eloy? Você está com a garganta, você não consegue nem falar. E o Eloy rouco falou assim, ô Joacir, narra. Narra, né, Joacir? Eu falei, eu narro. Aí eu nunca tinha gritado gol na minha vida, mas eu aceitei o desafio e comecei a narrar. Aí o Joacir trabalhou tempo no jornal, foi diagramador, que é o cara que faz Diagramador, faz o visual do jornal, produzia. Isso. Na época, quando ia salvar uma foto, era 6 da tarde, botava salvar, outro dia de manhã, 8 da manhã, ainda não tinha salvar. Lançamos o Caderno A, lembra do Caderno A, né, do jornal? Todos lentos, né? Não funcionava nada. Mas era o que tinha de melhor na época. Nós tínhamos o que é de ponta, né? O Eloy foi a primeira pessoa que adquiriu aqui na região. A internet era através do discado, né? Discado, da DSL, né? E o Eloy foi a primeira pessoa aqui a conseguir uma máquina fotográfica digital, lembra? Para evitar aquele transtorno de ter que levar os mais jovens vão saber que a gente está falando, né? Do filme que tinha que revelar para imprimir a foto. E aí o Eloy trouxe uma câmera digital, lembra? Tecnologia. Então o Eloy é assim, é inovador, né? Está no improviso, mas está inovando, está surpreendendo, como eu disse. E o improvisado é agora, numa garagem com esse estúdio aí. Está gostando do estúdio? Muito qualidade? O que tu está achando? Tá, parabéns. Tu está acompanhando o nosso trabalho? Acompanho. E está muito, muito bom o seu trabalho, Eloy. A gente acompanha a qualidade. Quero parabenizar não só o Eloy, que é o capitão da equipe, mas toda a equipe, porque o resultado tem sido muito legal. Não só por esse lindo cenário, a qualidade de transmissão que a gente está acompanhando, mas a qualidade do conteúdo. Porque eu sempre defendi como jornalista isso que, é do rádio, né? Que a gente tenha um conteúdo isso a gente voltado conquistou o conteúdo no rádio. Isso. E esse conteúdo é o que enriquece, né? Você está trazendo hoje a oportunidade para que as pessoas venham aqui contar a sua história, contar suas experiências e trazer a notícia também. Isso é muito bacana. Então, parabéns por esse trabalho. Né? Bacana. Joacir, aí dando um pulo, vamos pular bem para frente na sua vida? Sim. Aí você fez jornalismo. Fiz jornalismo. Aí assumiu a direção da Rádio Matelândia, do Jornal da Manhã e tudo. É diretor. E também foi para o Proeste. Fale um pouco desse pulo do gato de ir para o Proeste e dessas propostas que surgem para você ir, em definitivo, para um grande canal de TV. Como é que está sendo isso? Então, a oportunidade de ir para o Proeste surgiu de uma conversação com o então gerente, né, gerente geral do Proeste, que é o Fernando Dorne, que é uma pessoa que eu tenho um conhecimento desde a infância, nossas famílias são amigas, né? E em virtude disso, desse conhecimento, ele um dia me convidou para fazer parte da equipe.
para ser a princípio um repórter, né, fazer as entrevistas, as entregas de prêmios do Proeste. Nós conversamos numa oportunidade, naquela oportunidade não deu certo por motivos alheios aos nossos, né, às nossas intenções, e eu acabei não ingressando na equipe. Mas pouco tempo depois ele voltou a me convidar, e aí sim eu ingressei na equipe. Já são 5 anos isso, mais de 5 anos, né, que eu ingressei na equipe, e pouco tempo depois, sendo repórter, o Fernando me convidou para que eu fosse também apresentador do programa. Foi um desafio bem bacana. Claro, eu já tinha uma experiência de TV desde a época da faculdade. Eu apresentei durante 5 anos o programa da Espaço 3, um programa imobiliário, mas apresentar ao vivo, né, no porte do Proeste, em que a gente transmite para 4 canais de TV simultaneamente, né, porque a gente está no ar na Band, no SBT, na Record e na TV Beltrão, são 4 canais de TV, mais os canais digitais, YouTube e Facebook. Então era uma responsabilidade grande de se apresentar um programa ao vivo. E é um programa que tem que passar toda aquela credibilidade. No início, né? Deu friozinho na espinha? Sim. O primeiro programa que eu fui apresentar, eu recordo bem que eu fiquei bastante apreensivo, sabe? Porque é uma responsabilidade grande. E é claro, o trabalho da gente, né, Eloy, é uma vitrine, né? Ao contrário de alguns outros trabalhos, que todos têm os seus uma desafios. mesma profissão como pedreiro, é uma mesma profissão como servente de pedreiro, mas é vitrine, estão nos observando. Exatamente, as pessoas estão Por exemplo, observando. olha para o Eloy aí, como está envelhecido. Não era assim. Mas E todo mundo nota, né? Então, isso aí, o trabalho é uma vitrine, e o teu trabalho é uma vitrine como jornalista. Todos os trabalhos têm os seus desafios, né? Mas no nosso caso o grande desafio é esse, ao vivo, é uma vitrine, então você tem aquela responsabilidade. Graças a Deus foi tudo bem. Você tá rodeando e não respondeu a pergunta. Teve aí, já vou chegar lá. Aí teve, inclusive no primeiro programa teve uma surpresa. O programa sempre fluiu muito bem, mas a gente é preparado para algum tipo de imprevisto. Teve um imprevisto. Para mim foi legal, porque foi uma prova de fogo, né? O globo do sorteio parou de funcionar, deu um curto-circuito lá. E aí tu improvisou. E a gente improvisou. Aí entrou o radialista, entrou o rádio. Exatamente. Que o bom apresentador de programa de TV é o cara que não precisa do TP, que é o teleprompter, que está escrito ali o que você vai falar, o celular. É o cara que faz rádio. E nós do rádio não escrevemos nada. Eu nunca escrevi nada. E lá, por exemplo, não tem teleprompter. Então, é o improviso. Aí entrou o improviso, né? E aí, beleza, né? Contornamos a situação. A gente tem um Globo 2 lá para trocar, né? E aí foi substituído e seguiu o baile. Justamente por ser vitrine, você é observado. Então, é óbvio que... Já se saiu bem ali. As pessoas Estou até achando que os caras montaram um esquema para te testar. É possível. Mas em cima dessas saídas e desse teu bom visual, você fotografa bem, você é uma pessoa bem apresentada... Essas propostas estão surgindo? Como é que está isso? Sim, tem comentários que empresas grandes estão te namorando para você ir para uma empresa de TV. E por isso, talvez, que não entende porque você ainda não entrou na política. Muitos querem você até de prefeito. E você sempre, até para explicar para o telespectador, o Joacir é filiado no nosso PL, do qual eu comandei por muito tempo, e sempre disse: nós só sou teu parceiro, sou parceiro do Jacobo, sou parceiro do nosso grupo, mas não sou candidato a nada. Isso continua? Hoje eu estou até sem partido, né, Eloy? Pediu e na verdade, já há algum tempo, mas realmente a política é uma coisa que eu gosto muito da política. Mas nunca projetei assim para a minha vida ser um candidato. Agradeço as suas palavras nesse sentido e agradeço se alguém pensa assim sobre minha pessoa, porque eu entendo que é uma forma de aceitação, é uma forma de confiança que a pessoa tem em você. E nessa confiança, há poucos dias, você recebeu algum convite para ser vice-prefeito de alguém aqui de Matelândia? Sim, recebi. Na próxima campanha? Recebi. Quer falar sobre isso? Existem conversações, sem citar nomes, eu recebi, digo convites, não convite, mas é uma coisa que eu tenho tratado com muito carinho, com muito zelo, mas com muita prudência. E você se imagina indo para o campo da política ou para o campo de continuar na TV, no jornalismo? Eu sou jornalista. Eu sou jornalista. Respondeu tudo? Sou jornalista. Respondeu tudo? Mas tem muito jornalista que virou político. Tu é jornalista hoje. Sou jornalista hoje. E amanhã pode ser jornalista político? Se existem jornalistas que se viraram políticos. Por quê? Porque eu penso que a política é uma coisa séria e que você pode... a pessoa deve se envolver se for para contribuir com o bem-estar de todos. A política é isso, a gestão pública é você pensar no bem comum.
Então, se for para você contribuir, né, se eu puder um dia contribuir nesse sentido e as pessoas, a população entender dessa forma, passa a ser uma possibilidade, né? E sendo uma possibilidade eu vou avaliar. Mas hoje eu sou um jornalista. Eu penso que se isso ocorrer por consequência, ótimo, mas não projetado para que seja assim. Ou seja, eu nunca projetei para a minha vida ser um político. Se isso acontecer por consequência e for a vontade de Deus e for para o bem da população, ótimo, passa a ser uma possibilidade. Eu quero iniciar... Sobre o convite de emissoras de TV, que eu quero responder, você perguntou anteriormente. Achei que você ia existem. Não, sou bem tranquilo para responder qualquer pergunta. Nós nem fizemos pauta, né? Não. Existem sim convites, já existiram em outras oportunidades. Em outras oportunidades eu acabei declinando convites ou não houve um acerto para que isso ocorresse por outros motivos, né? Eu tenho minha família aqui, eu tenho não tenho só um trabalho, né? Eu tenho a Rádio Matelândia, eu tenho hoje conduzo uma propriedade rural com o meu pai, a minha família está aqui, eu tenho trabalho na Rádio Matelândia, no Proeste, faço produção de vídeos comerciais, então eu tenho muita coisa que acontece aqui. E para você deixar tudo isso, para você ir para um outro local, é uma coisa que se torna mais dificultosa, né? Qual é a diferença? Mas existem sim convites, inclusive atualmente. Qual é a sua diferença para o Faustão? O salário. Peso, né? O salário. O peso, ele é mais magro que eu hoje. Joacir, o Eloy tem, segundo o Zico Barcérgio, 38 anos de rádio, que ele sempre cuidou desses negócios. Eu sou meio jogadão assim. Ele é mais detalhista, né? Segundo consta, 38 anos e eu nunca tive problema de entrevistar ninguém. Confesso a vocês, e a você, Joacir, que durante o nosso papo aqui, ó, viu, 350 perguntas se formularam na minha cabeça. E o tempo foi curto, não deu para fazer 2 ou 3 só. Então eu te agradeço e desejo sempre boa sorte. Obrigado, Eloy. É com emoção que eu agradeço aqui também o seu convite, sei que você está emocionado, porque a gente tem uma jornada juntos, né? E eu sempre digo assim, que quando a gente conquista uma nova amizade, isso é muito legal, muito bacana, mas a gente cultivar as velhas e boas amizades é muito bom também. Então, obrigado, Eloy, pela tua amizade, eu agradeço a Deus o dom da sua vida, agradeço em nome de todos que foram ajudados pelo Eloy, né, na jornada, aqueles que são frutos do Repórter do Futuro e tantas outras. Eu citei aqui o Mistura Brasileira, quantos talentos foram elencados através desse programa por seu talento e apresentados à população. Constantemente eu sou convidado por alguma família e naquela família era uma menina que com 2 ou 3 anos foi candidata ao Miss Sertaneja Infantil. Olha aí. Campo do Bahia, Picada Benjamin, na Marquesita, na Linha Vacaria, na Vila Brasil. Por isso que a gente agradece, Eloy, esse seu, e essa menina essa sua visão. E essa menina daquele tempo me apresenta a sua filha. Aí por isso que ele falou que está ficando velho. Amigão, muito obrigado. Eu que agradeço. Bati um papo com o Joacir Suzin, esse menino que tem muito futuro dentro da televisão brasileira e também no mundo da política.